Amém, querido. Saúde a todos com a gloriosa paz do Senhor. Convido os irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Josué. Josué, o capítulo de número 3. Podemos ler, irmãos? O assunto é a passagem do Jordão. O título da mensagem que vamos trazer está exatamente repetindo, que é Passando o Rio Jordão pela Fé. Vamos então à leitura, que nos diz assim: E levantando-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram o povo, dizendo: Quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvadas, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Portanto, por este caminho nunca passaste antes. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto, e passai diante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto, e foram andando diante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, passareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi a palavra do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todos lançarão diante de vós os cananeus, os heteus, e os heveus, e os fariseus, e os gerzeus, e os amorreus, e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do concerto do Senhor de toda a terra repousar nas águas do Jordão,
se separarão as águas do Jordão e as águas que de cima descem pararão no montão. E aconteceu que, partindo o povo das tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na água, que molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, e que está a banda de Sartã, e as que desciam ao mar das campinas que o mar salgado faltavam de todos e separaram-se. Então passou o povo de fronte a Jericó, porque os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Irmãos, pode sentar. É a leitura extensa, mas a gente vai procurar fazer os irmãos entender. A gente dividiu assim em alguns tópicos para que pudéssemos entender melhor. Na realidade, a passagem pelo Rio Jordão representava para o povo de Israel algo maravilhoso, que o Jordão representava o quê? Um impedimento para que eles pudessem conquistar a terra que Deus havia prometido. O Jordão, ele representa os obstáculos para nós, por exemplo. Para nós, o Jordão representa os obstáculos que o mundo coloca diante de nós e que a gente precisa de muita garra, de muito vigor, de muita energia. A gente precisa de muita perseverança e, acima de tudo, de fé. Porque a fé é o instrumento principal que todos nós, como cristãos, precisamos para poder lutarmos perseverantemente e saltarmos os obstáculos que a vida coloca diante de nós. O escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível. Hebreus 11, no versículo 6, diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a gente precisa de fé. O inimigo faz de tudo para atingir a nossa fé. Porque a fé que precisamos não é uma fé qualquer, é uma fé naquele que realmente pode mudar a nossa história. Nós temos vivido dias complicadíssimos por causa das situações que o mundo tem vivido. Muitas pessoas estão perdendo a fé. E quando perde a fé, ela deixa de perseverar. Algumas pessoas estão acreditando ou aplicando mal a fé. Tem pessoas que têm uma grande fé, mas aplicada em quem não pode fazer, de fato, algo pela sua vida. Então é necessário que entendamos o seguinte: não basta ter fé, tem que ter uma fé genuína naquele que realmente pode fazer. Nós entendemos aqui que Josué, na liderança do povo, que o próprio Deus o separou e o colocou para ser o sucessor de Moisés, ele precisava ser acreditado pelo povo. E Deus estava fazendo algo
tremendamente extraordinário na vida de Josué, na vida do povo, para que o povo pudesse ver que Deus havia confirmado a chamada de Josué para substituir a Moisés. E era extremamente difícil, irmãos, alguém ter que substituir um homem que era diretamente amigo de Deus, que falava com Deus, que Deus falava com ele tete a tete. Alguém que tinha uma intimidade com Deus tremenda, e que o que ele falasse diante de Deus, Deus confirmava. Alguns pedidos que Moisés fez, Deus atendeu para mostrar para o povo que Moisés era o seu representante, seu principal representante na terra. E aí Josué tem essa incumbência de representá-lo. Estava representando a Moisés, para que pudesse dar continuidade à obra que Deus decidiu tirar de Moisés. Interessante que a gente precisa entender isso, irmãos. Soberano é Deus. Altamente poderoso é Deus. Nenhum homem é autossuficiente. Moisés era um homem que representava a Deus de uma maneira tremenda, de uma maneira poderosa. Mas é preciso que entendamos que quando você tem responsabilidade, aqui muito é dado, muito também é cobrado. Se você tem uma grande responsabilidade, também são grandes as cobranças que vêm sobre você. Então não é fácil ser líder. Essa palavra aqui fala muito diretamente para a liderança, mas também não deixa de falar para liderados. O liderado precisa estar atento ao que acontece com a liderança. E precisa estar em entendimento para que tudo possa fluir segundo a vontade de Deus, porque o líder maior é o Senhor. Então nós observamos aqui, no versículos de 1 a 4, a gente entende a influência de um líder que se dispõe a honrar a sua chamada. Ele, para honrar uma chamada, irmãos, é preciso abrir mão de muitas coisas. Tem muitas pessoas que têm uma grande chamada, Deus depositou nele 12 talentos, mas a pessoa não honra a chamada que Deus lhe fez. Então ela deixa a vaidade entrar no seu coração. Na realidade, irmãos, o grande em tudo é o Senhor, não é o homem. Deus faz o homem crescer, mas o homem tem limite. Tudo entre os humanos está debaixo de um limite. Quando o homem começa a achar que ele é grande demais, Deus fala, ó, você está debaixo do meu controle. Aí Deus faz acontecer alguma coisa que é para o homem reconhecer o seu estado. Embora ele está tocando, fazendo uma grande obra, comandando um grande grupo, mas ele depende do Senhor. E Moisés perdeu o direito de entrar na terra que eles tanto sonhavam. E Deus não mostrou para Moisés, fez Moisés subir e ver a terra. Está vendo, Moisés? É para ali que você iria. A finalidade de você sair de lá, de onde eu te criei. Sabe, Moisés nasceu em terra estranha. Porém, Deus mostrou para ele, irmãos, que Ele ama o seu povo. Deus é fiel nas suas promessas. Havia uma promessa feita a Abraão. E Deus, Ele decidiu fazer cumprir, embora por causa da desobediência do povo. É bom que entendamos que a nossa desobediência vai trazer a nós uma recompensa negativa, vai trazer sofrimento. Tem muita gente nos nossos dias desobedecendo. Em nome de uma liberdade, estão se tornando libertinos. Aproveitam de permissão de uma coisa e acabam avançando além do limite.
Isso desagrada a Deus. E Deus não se satisfaz, irmãos, que o seu povo se torne desobediente. Mas é interessante entender aqui nesses versículos, nesses 4 primeiros versículos, a influência de um líder que se dispõe a honrar a sua chamada, porque ele chega diante do povo e o povo atende. Porque sempre observaram a postura de Josué quando servo de Moisés. Josué sempre honrou a Moisés, que era o seu líder. Sempre esteve pronto a fazer o melhor para agradar o seu líder. Não no sentido de abajular, irmão. Deus não quer que ninguém seja bajulador de ninguém. Você tem que ser fiel, sincero, e arcar com seus compromissos, e procurar cuidar do seu trabalho. O trabalho foi colocado em suas mãos, na presença ou na ausência do seu líder. Procure honrar o trabalho, que tem gente que na presença, ela é como um anjo, mas quando o líder está ausente, ela fala mal do líder, ela não obedece ao líder. Mas Moisés transmitiu a Josué, e Josué recebeu os ensinamentos e colocou em prática. Porque não basta saber, irmãos. Tem muita gente que sabe muito de Bíblia, tem muita gente que sabe PhD em Bíblia, mas é fracasso em obediência. Deus está procurando verdadeiros adoradores, e o verdadeiro adorador é aquele que obedece, que teme a Deus acima de tudo e que respeite os seus irmãos. Eu, quando aceitei Jesus, o meu pastor, presidente no campo onde eu aceitei, o pastor Agostinho Valério de Souza, ele usava sempre uma palavra que ele falava entre os obreiros: ser fiel a Jesus e não faça vergonha aos seus companheiros. Ele havia aprendido lá, irmãos, com os pastores lá do início da Assembleia de Deus. Ele bem veterano, né, na época, mas havia aprendido com alguém que lá dos primórdios. E ele falava sempre isso entre os obreiros: ser fiel a Jesus e não faça vergonha aos seus companheiros. Se todos nós colocássemos isso em prática, procurar acima de tudo ser fiel a Jesus e nos esforçarmos para não fazermos vergonha aos nossos companheiros. Tem gente que é oportunista e acha que vai subir pisando nos outros, irmãos. Ninguém é escada para fazer trampolim para você. Você precisa honrar o seu irmão. E quando você honra, automaticamente você adquire autoridade, respeito. Outra coisa que, nos versículos 5 e 6, nós vemos Josué como um líder presente entre os seus comandados. Ele tinha autoridade para mandar os líderes de tribos, mas ele estava junto lá. Ele tinha os sacerdotes que estavam ao serviço, que eram de fato aqueles que iam ministrar, que iriam estar representando o povo diante de Deus. O sacerdote é para isso. O sacerdote é aquele que intercede pelo povo diante de Deus. O profeta é aquele que fala o que é de Deus para o povo. O sacerdote, ele leva os problemas dos homens para Deus. O profeta traz os problemas, ou traz a resposta e até mesmo direção daquilo que Deus quer que os homens sigam. Então o profeta é representante direto de Deus no que tange a trazer de Deus para os homens. O sacerdote é um representante no que tange a levar o do homem para Deus. Então ele vai entre os homens, procura saber os problemas e vai diante de Deus, porque ele foi outorgado uma capacidade, uma unção, um direito de poder comunicar com Deus
na intercessão. A maior posição do sacerdote é o de intercessão, porque ele intercede pelos homens diante de Deus. E a Bíblia diz que nós temos um sacerdote eterno. E esse é poderoso, ele tem autoridade para decidir. Foi Jesus. É Jesus. Ele conquistou isso por meio da obediência. É verdade, mas Hebreus disse que ainda que era filho, aprendeu a obediência naquilo que padeceu. Muitas das vezes nós perdemos porque não queremos padecer. Quando vem algum sofrimento, a gente só quer viver a vida de pompa, a vida de bonança. A gente só acredita que Deus está com a gente, está nos abençoando se as coisas estiverem fluindo bem. Dinheiro no bolso, os filhos estudando nos melhores colégios, podendo viajar para onde quer, se vestir de grifo, andar num carrão, morar nas grandes metrópoles. Essa não é a realidade do Evangelho, irmãos. A realidade do Evangelho é Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Sabe o que ele está dizendo, irmão? Não é que você vai se matar, não. O que ele está dizendo é que, muitas das vezes, o nosso desejo, que a gente dá tanta atenção para os nossos desejos, e não se sacrifica nada pela causa de Deus. Aí nos atrapalhamos, porque queremos defendermos o nosso ego, queremos satisfazer o desejo da nossa carne, e não nos esforçamos, e alguém ainda usa alguns jargões, viu, irmãos, que torna-se jargão para as pessoas que não são obedientes. Deus não quer sacrifício. Deus não quer sacrifício, mas quer obediência, irmão. As pessoas não obedecem e dizem que Deus não quer sacrifício. Mas, irmãos, não só obedecem sem sacrifício. Jesus se sacrificou para obedecer. Deus não quer sacrifício de tolo. As pessoas querem se justificar diante de Deus porque fez alguma coisa. Não, você fez porque você é servo, você tem o dever de fazer o bem. Quando você faz o bem, você não está fazendo favor para ninguém. Você está simplesmente se colocando na sua condição correta, que todo cidadão tem que fazer. O bem é um dever de todo cidadão. Por que o homem faz o mal? Por causa da desobediência, por causa do pecado. O homem foi criado para viver bem, para fazer o bem. Mas ele deixa o pecado influenciar. Então, Josué mostrou que ele tinha influência sobre seus comandados. Sabe por quê? Porque ele tinha autoridade de Deus. E Deus estava permitindo que essas coisas fossem acontecer. Exatamente o que ia acontecer na passagem do Rio Jordão é que o povo pudesse de fato entender que as mãos do Senhor tinham chamado Josué e que Deus estava com ele, tanto quanto estava com Moisés. Moisés atravessou o Mar Vermelho e ganhou uma grande moral diante do povo. E Deus até hoje faz isso, irmãos. Quantos líderes aí que Deus usa de uma maneira extraordinária, diferente. Às vezes está todo mundo fazendo a mesma coisa. Quando o líder faz, sobrepõe, sabe por causa de quê? É a mão de Deus, mostrando que ele escolheu aquele líder para realizar aquela tarefa. E que os comandados, quando fazem para contribuir com o ministério daquele que foi chamado e colocado na direção. Então, os comandados precisam entender que devem ser submissos. Isso de uma maneira espontânea, porque devemos fazermos como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Isso é que a Bíblia requer de nós. Aqui no versículo de 7 a 8, ele vai falar sobre que um líder com intimidade com o soberano. Josué tinha intimidade com Deus. Por essa intimidade com Deus, Deus falava com ele e mandava que ele falasse com o povo. E quando
no tempo determinado, Deus fazia cumprir o que era falado. Agora vê que Josué chega e ele chama o povo para uma postura, para uma posição, que é de se santificar. O que é se santificar? Será que é entrar no oratório, botar a luzinha e ficar ali recebendo petição das pessoas? Não, irmãos. Santificar é se separar para Deus, nas coisas mais simples. Nossa vida tem que estar de acordo com a vontade de Deus, que aquilo que Deus seja glorificado. Santificar não é só na roupa, não é só botar roupas compridas. Não. Havia até um certo orgulho com o povo de Israel por causa da circuncisão. Eles até achavam que eles eram superiores a todos, mas alguns deles, né, não entendiam que a circuncisão era um ato de estar separado para Deus, marcado para Deus. Mas alguns eram circuncidados na ordem natural, mas o coração era sujo. E algumas vezes Deus falou: circuncidai o vosso coração, e não o vosso prepúcio. Não adianta, irmãos, o seu exterior está mostrando uma coisa, o seu coração está sujo. Jesus disse que nós somos medidos pelo nosso coração. O nosso interior vai externar. Não adianta tentar ser forte e tentar passar uma imagem daquilo que você não é, que você não vai conseguir por muito tempo. As pessoas costumam muitas vezes dentro da igreja se comportar como um anjo. Mas se ela não tiver o coração purificado e transformado, não tiver compromisso com Deus, logo que ela sair da igreja, ela vai se comportar como um demôniozinho. Infelizmente, existem pessoas assim. Existem outras que estão tão fora de equilíbrio, que em qualquer lugar que estiver, não sabe se comportar como honrar a Deus. Então a gente precisa buscar a presença de Deus, irmãos, porque através da santificação, dessa separação que fazemos para Deus, nós vamos glorificando o nome de Deus, deixando o mundanismo, rejeitando os prazeres imorais, deixando a corrupção, a violência, o crime, as impurezas da vida, e vigiando, porque a gente é matéria, como todo ser humano. Por isso que a gente precisa de uma aproximação maior a Deus, estar sempre diante da palavra, que é a bússola orientadora. Agora é mais avançada, né? GPS. Que é mais avançada. Bússola é coisa passada. É verdade, irmão? E esse GPS aqui não engana não, né? Isso é certo, isso vai te levar no caminho seguro. Siga, porque vai te levar ao caminho seguro. Aqui nos versículos de 9 a 16, que ele vai dizer: um líder que faz os seus comandados temerem ao soberano. A responsabilidade do líder é viver uma vida voltada para a vontade de Deus e procurar fazer os seus comandados, buscar esse temor com o soberano, essa intimidade com o soberano. Não precisa ter ciúme, você é líder, não precisa ter ciúme de ensinar nada a ninguém, achando que você ensinando, elas vão ficar melhores do que você. Não, irmão, cada um fica na posição que Deus é quem chama para a posição. Tem gente que pensa que tem trunfo bíblico na vida. Ah, não, isso aqui é só eu que vou pregar. Daqui a um pouco ele chega num lugar que vê uma criança pregando aquilo que ela achava que era o trunfo dela. E, com certeza. Então, irmãos, a gente precisa entender isso. A obra é de Deus, quanto mais você ensina. Sabe? A mulher samaritana falou que o poço era fundo. Aí Jesus falou: ó, se tu conhecesse o dom de Deus e o que te pede de beber, tu a pediria. E ele te daria a água da vida. Ela ficou impressionada. Olha,
vejo que és profeta. Logo descobriu, irmãos. Ela tinha tanto carinho, tanto respeito, tanto temor pela vida de Jacó, porque Jacó tinha dado aquele poço lá para os samaritanos. E daquele poço, os filhos deles tomaram, e os gados deles beberam, e o poço durante anos sustentou, quer dizer, saciou a população de Samaria, mas principalmente de Sicar, de água. Mas Jesus, ele não está falando com respeito à água literal, a H2O, estava falando da água da palavra, a água que limpa de fato os corações e que sacia a sede da alma. Se tu conhecer o dom de Deus, o que te pede de beber, tu a pediria, e Ele te daria água viva. Aí ela se interessou, mas só que ela não tinha tido o entendimento completo. Ela estava só pensando em não ter mais que se sacrificar para ir buscar aquela água. Mas Jesus estava apresentando algo totalmente diferente. Aí, irmão, quando a pessoa tem um encontro com Jesus, a coisa é diferente. Quando a pessoa se aproxima de Jesus, de fato, de todo o coração, é diferente. Quando ela descobriu que Jesus tinha uma mensagem que estava mexendo com a sua alma, Jesus falou com ela: vai lá e chama os homens da cidade. Primeiro Jesus revelou para ela um segredo, quer dizer, ela não sabia, quer dizer, Jesus nunca tinha visto aquela mulher. Aí quando Jesus falou: vai lá, quando ela disse que não tinha marido, vai lá, chama teu marido. Ela: não tenho marido. Jesus falou: disseste bem, nisso tu disseste bem, que tu já tiveste 5, e que tu vive com ele agora não é teu. Aí lá, vejo que tu é profeta. Viu, mas aí ela foi. Mas primeiro ela deixou algo que era obstáculo, ela deixou o cântaro. Deixou o cântaro e correu para a cidade para anunciar que um profeta estava ali. E ela até já foi com a revelação maior, talvez seja o Cristo. E eles foram, e quando viram Jesus fazendo obra extraordinária, falando de maneira que mexia com o coração deles, porque a palavra de Deus é tremendamente maravilhosa, irmãos. Quando Jesus falava, e o coração deles se compungia, ardiam dentro deles. Aí eles disseram: nós agora não acreditamos só pelo que tu falaste, mas acreditamos que os nossos próprios olhos estão vendo. Deus está querendo que nós sejamos usados assim, como debaixo da unção. Primeiro, irmão, já precisa ter intimidade com Deus. Primeiro a mulher recebeu de Deus. Pouco momento que ela teve com o Senhor Jesus, ela foi preparada e recebeu uma carga de poder. Quando ela chegou lá que falou, o povo foi para ver. E quando o povo vai, ela leva o povo para quem? Para quem pode fazer, Jesus. Irmão, nós fomos chamados para levarmos o povo para Jesus, irmãos. E de uma maneira simples. O povo, é mais fácil o povo entender coisas simples do que coisas complicadas, irmãos. A gente fica querendo complicar tudo, falar difícil e não sei o quê. Fala coisa simples que todo mundo entende, irmãos. Fala que Jesus é bom, que Jesus salva, que liberta. Fala que Jesus é extremamente maravilhoso, que aquilo que os médicos não podem resolver. Nós estamos aqui e tem pessoas que estão nos assistindo que podem estar vivendo um problema circunstancial tão complicado que já perderam o ânimo, já perderam, irmãos, a força para combater o mal. Mas existe um nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus, que pode curar, pode libertar, pode resolver os problemas mais insolúveis para os homens. Para Deus não é impossível. E aí, acima de tudo, irmão, não há distância para esse Deus. Ele é onipresente. Ele está aqui, está lá no Hospital da Posse, onde está o irmão João dentro do container. Mas ele está lá. Ele pode dizer: João, levanta. Acabou agora, estou te dando saúde. Onde está a irmã Carminha? Lá em Ubar, que teve um descontrole emocional por causa da perda do marido, o pastor Geraldo Mariano. E ela está no hospital, mas Jesus pode visitá-la e levantar de lá. Jesus pode estar visitando nesse momento a Raquel,
Uma jovem de 22 anos, irmão, que está com um problema, que não pode andar, com 2 filhas para cuidar, não tem que ser arrastada, levada para o banheiro, levada para se locomover, porque não pode, mas Jesus pode mudar essa história hoje, através dessa live aqui, através dessa pregação que nós estamos fazendo aqui, que nós não estamos fazendo confiado em nós, mas estamos aqui no nome de Jesus. Talvez estamos aqui, esse templo enorme, irmãos, quantos lugares aqui poderia estar superlotado? Poderia, mas Deus está alcançando quem Ele quer alcançar, onde quer que a nossa voz estiver chegando, estiver chegando a nossa imagem. Deus está presente, irmão, para fazer a obra. É preciso crer, é por meio da fé. Então, irmãos, aí o povo chega. Eles estavam acampados a cerca de 11 quilômetros, longe do obstáculo maior que eles precisavam enfrentar, que era o Rio Jordão. Já tinham feito, ali era o 42º acampamento do povo de Israel. Agora eles estavam próximos de ver concluída a promessa, mas um obstáculo enorme. O Rio Jordão, mas em tempo de enchente. Existia algum tempo que a água minguava. Poderia ser que fosse no tempo da água minguar, mas a água mingou. Como tentaram falar, quando Moisés passou pelo mar de Sufert, pelo mar vermelho, a ciência quer provar que houve um período que a água baixou e a água ficou rasteira. Só houve naquela época, irmãos. Cadê o resto da ciência? Tem que provar completo. Irmãos, não adianta tentar impedir o poder do nosso Deus. O nosso Deus chama a existência o que não existe. Ele cria situações para desfazer do coração do homem a incredulidade. Quando Jesus foi chamado para ver o seu amigo que estava muito enfermo, havia, irmãos, lá uma crença que o homem podia perder todo o seu sentido, perder todo o seu fôlego durante 2 dias, e poderia retornar a viver. Jesus fica 4 dias, fica 2 dias, chega 4 dias depois que já estava sepultado. Então aquela crença já tinha caído por terra. Aí Jesus chama para ele, vem para fora. E ele saiu da sepultura vivo, debaixo da voz de Jesus. Quem sabe você está vivendo um problema tão difícil que você já perdeu a fé, você já se matou, espiritualmente falando, mas Jesus te chama hoje, vem. Sai da sepultura. Sai da sepultura e viva uma vida abundante, debaixo da graça de Deus. Deus quer, irmãos, que tenhamos fé. Deus estabelece. É difícil obedecer protocolos. Josué tirou o povo de lá e disse, vocês vão ter que andar longe da arca. A arca simbolizava a presença de Deus. E havia um ritual para que ela fosse carregada. Era sacerdotes que tinham que, antes ter preparo para poder carregar a arca. E foi tudo preparado. O povo, até para seguir, para acompanhar, precisou se santificar. Durante 3 dias eles ficaram separados em jejuns. O homem não podia ter contato com a mulher, nem vice-versa. Santificação plena. Porque eles precisavam obedecer uma ordem divina. O que eles estavam fazendo é uma coisa. Tem gente que acompanha, irmãos, programações evangélicas, vem mais como se fosse uma festa, simplesmente um movimento. Irmãos, Deus está presente nas nossas reuniões, irmãos. É preciso que entendamos que quando viemos a esse lugar aqui, nós viemos buscar a presença de Deus que está aqui constantemente. Tendo 10 ou tendo 1000, o Senhor está presente aqui, irmãos. E o Senhor, no meio de uma multidão, Ele pode fazer um milagre na vida de uma pessoa só que estiver ligada a Ele. E pode ter uma multidão de desligados e não receber nada. E aí, o povo tinha que andar longe da arca, cerca de 880 metros. Longe da arca.
Eles já tinham se aproximado daqueles 11 quilômetros, mas ficaram próximos. E a arca, quando ela fosse dada a ordem, tudo depois de uma ordem da liderança. Tinha um sacerdote para conduzir a arca? Tinha. Tinha um sacerdote para chegar perto do povo e instruir o povo? Tinha. Tinha um líder de cada tribo, eram 12 tribos, cada tribo tinha um líder. E eles tinham que ter comando sobre as tribos. Mas o líder maior, Josué, tudo dependia da sua voz. Deus respeita as posições que Ele dá, irmãos. Quantas vezes nós vemos os homens desrespeitando os outros, fazendo o que bem entende, o que bem quer, e quando pega a ausência do líder. Mas tudo só flui bem quando há obediência, quando há respeito. Então, queridos, o povo tinha que andar cerca de 880 metros, que era 2.000 côvados, cada côvado é 44 centímetros. Isso existem várias medidas, mas o côvado mais tradicional que eles usavam era de 44 centímetros. Né? Então, que eram 2 palmos. 2 palmos de uma pessoa natural. Tem pessoa que um palmo delas é quase 30 centímetros, mas o palmo de uma pessoa natural, um baixinho assim igual a mim, 22 centímetros um palmo. Por isso que os côvados tinham outras medidas. Aí o povo está lá, irmãos. Agora, Israel está bem próximo. Estavam acampados cerca de 60 estágios. Cada estágio corresponde a 80 metros. Também é variável também, que as medidas bíblicas, elas variam um pouquinho. Aí nós temos teólogo aqui que sabe muito bem disso. Então eles ficaram acampados a cerca de 10.800 metros. E a arca tinha que ir na frente, 800 e pouco, um pouco menos de 1.000 metros. E eles foram atrás e foi ditado que quando os pés dos sacerdotes tocassem nas águas, porque o rio estava transbordando, as águas estavam saindo fora da beirada do rio Jordão. Viu, mano? Era tempo da cega. Então as águas estavam... Mas a ordem foi, quando os pés do sacerdote tocassem nas águas, ia se formar paredões. A água faria um montão assim, ó, de onde o rio estava descendo, levantar aquela barreira. E tinha que ter coragem, tem que estar de ordem da fé, né, irmão? Mas aí a fé chega na hora também. Quando você vai vendo o cumprimento das coisas que Deus está falando, você vai vendo se cumprindo. Quando os sacerdotes pisarem nas águas, elas vão fazer um paredão. Os sacerdotes chegam, pisam nas águas, a água forma aquele paredão, o povo vem atrás, se enche de fé, né, irmão? O povo vai se alegrando. O povo vai se alegrando. Irmãos, Deus quer trazer essa alegria para os nossos corações, irmãos, por meio de sinais que Ele quer fazer entre nós. Deus quer fazer sinais maravilhosos entre nós, é preciso fé. E muitas das vezes Deus está querendo fazer acontecer, porque algumas pessoas só vão passar a acreditar a Deus por meio dos sinais. E esses sinais estão determinados a nós, esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então a igreja recebeu o poder, recebeu o sinal de Deus para fazer a obra. Muitas das vezes, sabe por que não está acontecendo? Porque nós deixamos de fazer o que Deus mandou fazer. Nós deixamos de cumprir aquilo que é uma ordem de Deus para se cumprir. Nós estamos cuidando muito da nossa vaidade. Nós somos tipo aquele povo que saiu de lá, da Pérsia, que era para construir o novo templo, mas o povo começou a dar mais importância na sua própria construção. Começaram a construir a casa deles, fizeram o alicerce do templo e deixaram lá no abandono. Vamos construir nossa casa. Será que a gente não está se comportando às vezes assim? Muito preocupado com nossos próprios negócios, com as etiquetas da vida.
muito preocupado com a beleza da nossa casa. Estamos deixando de lado a obra de Deus. E alguns, quando viram que, claro que o povo veio muito mais fraco, havia passado 7 anos de prisão, 70 anos de castigo, por causa da desobediência, Deus libera, ao invés de eles pegarem toda a força, vamos reconstruir a cidade, vamos... Não, irmão, ainda deixa o fracasso. Os homens sempre foi assim, irmão. É por isso que Deus está permitindo, de vez em quando, Deus dar uma balançadinha na árvore, para ver se derruba os frutos podres, irmãos. Essa pandemia aí despertou muita gente, mas também fez muita gente se esconder. Só misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Só vão ficar firmes. Os frutos viçosos vão permanecer firmes, mas fruto podre cai, irmãos. A gente precisa buscar mais ao Senhor, aqueles que estão de pé, irmão, precisa difundir, ter cuidado para não cair. A Bíblia, quem está de pé, cuideis. Não é porque a gente é mais forte do que ninguém não, irmãos. É por causa da misericórdia de Deus. Então vamos pedir, Senhor, tem misericórdia de mim. Vamos buscar a misericórdia, vamos continuar buscando o Senhor na força que temos. A nossa força está pouca, mas o Senhor fortalece. Não é verdade? Olha o conselho de Paulo para Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É na graça de Jesus que está a nossa força. Então você que está em casa, nos assistindo, talvez você desanimado, por causa dos circunstanciais, pessoas bem queridas suas, tomadas por enfermidade, e você olha, se examina e vê que não encontra, e não tem mesmo poder, homem nenhum tem poder para nada não, irmão. O poder está em Jesus, por isso ele vai, fortifica-te na graça, nele tem graça, nele tem poder, para curar enfermo, para restaurar casamento, para tirar os filhos das drogas, do crime, da prostituição, para libertar dos malefícios. Nele tem poder. Então, irmãos, precisamos saltarmos os obstáculos. É interessante que depois do 42º acampamento de Israel, o grande líder que de lá saiu, passou o cajado, mas o poder continuou o mesmo, porque é o mesmo Deus que está no comando, irmãos. O poder de Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Para Israel, o Rio Jordão, ele era considerado o grande obstáculo para a conquista. E para nós, o mundo do pecado. Esse é o obstáculo da nossa conquista, irmãos. Por isso, o grito de guerra de Josué, a ordem de comando de Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Você que está em casa, sabe o que é santificar? É se separar para Deus, buscar mais a Deus. Tira um momento da sua vida para a palavra. Você que muitas das vezes tem horas e horas para o WhatsApp, para o Facebook, Instagram e daí por diante. Instagram está estragando muita gente, porque fica o tempo todo lá, mas não tem tempo para Jesus. Alguns aproveitam, né, irmãos? Estão na rede social, mas estão aproveitando para evangelizar, mas não são todos. Vigiemos, irmãos. Consagremos momentos da nossa vida a Deus. Dobremos os nossos joelhos, nos rendemos diante do Senhor, clamemos a Ele, peçamos misericórdia, para que Ele possa nos usar para combater o mal. E mandar, irmãos, o suprimento necessário para nossas vidas. O necessário. Só que a gente
É tão egoísta que a gente nunca se sacia, né, irmão? A gente quer sempre mais, sempre mais. Só misericórdia, irmãos. É verdade. É o necessário, irmãos. Ele sabe o que é necessário para nós. É o necessário que vai nos fazer feliz. Viu, irmãos? A gente fica correndo muito, a fim de querer muito, que a gente até chegou o necessário, mas a gente está correndo atrás de mais. Aí, daqui um pouco, chega a canseira. Salomão disse: jovem, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e os anos nos quais venho dizer, não tenho neles contentamento. Viu, irmãos? Tudo tem que ser dosado, irmãos. Dentro de uma normalidade. Não avancemos. Se tiver algo para fazer que nunca podemos nos saciar, é de fazer o bem. Façamos o bem em tempo oportuno. Vamos fazendo. Nunca vai esgotar, irmãos. O amor, se tem algo que devemos sempre, que a Bíblia nos diz, o amor. A ninguém devas coisas algumas a não ser o amor. Mas não o amor eros, nesse amor que o povo prega muito aí, irmãos. Esse amor pejorativo, esse amor de falsidade, não. É amor sincero. Mas para que a gente possa exercer o amor fraternal, que a Bíblia tanto recomenda, o amor entre irmãos, a gente precisa de um amor maior, do amor ágape, o amor de Deus. E Ele quer nos dar. Sabe quando que Ele nos dá? Quando a gente vai se aproximando dEle. Então, irmãos, não deixe de ler a palavra. Considera perdido o dia que você não lê pelo menos um versículo na tua Bíblia. Tem muita gente que perdeu muita coisa, né, irmão? Porque passa dias e dias sem ler a Bíblia. Tem gente que só lê a Bíblia quando vem para a igreja, para acompanhar a leitura na igreja, mas não tem tempo para a leitura. Só a misericórdia, irmão. Crente sem Bíblia é crente deficiente. Só a misericórdia. Então, irmão, precisamos da leitura da Bíblia para nos fortalecermos. Que Deus nos abençoe. O tempo está dizendo que está chegando ao fim. Eu espero que o irmão tenha tirado proveito. Se o Jordão foi o grande obstáculo, mas que deu estratégia, e o povo passou pelo Jordão, já que não podia passar navegando, passou a seco. Deus fez o rio secar, e o povo passou. E quando atravessaram o Jordão, irmão, a cidade que estava lá na frente, desmaiado de medo. Deus quer fazer isso. Deus quer trazer algo para a sua vida, que vai fazer o mundo desmaiar de medo, por causa do poder de Deus na sua vida. Receba essa palavra, seja abençoado para a glória de Deus. E aqui eu agradeço essa oportunidade que foi dada ao nosso pastor presidente, por ter aberto essa oportunidade para a gente poder estar aqui. A congregação de Carlos Sampaio viria, veio só o presbítero que está trabalhando comigo lá, como segundo. Mas essa chuva, irmão, pegou muita gente de surpresa e tal. E aí muita gente saiu do pátio por isso. Mas eu creio que estão nos assistindo aí pela rede social, estão sendo abençoados do mesmo jeito. Deus nos abençoe para a glória de Deus.